Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Mas hoje a gente vai direto ao ponto. Eu estava surpreendido, eu estava na reunião ontem com os meus patronos Gold. Para quem não sabe, eu tenho uma categoria de apoio que são meus patronos Gold, são as pessoas que contribuem com $50 por mês, e a gente faz as nossas reuniões. É uma reunião como se fosse de Zoom, né, Google Meets, onde a gente estava discutindo, cada um estava ouvindo opinião, a gente estava discutindo a reforma do judiciário, no caso, na reunião, e de repente começaram a chegar os vídeos do que estava acontecendo na Bolívia. E junto desses vídeos começaram a vir notícias de um golpe de Estado. Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que estava se passando na Bolívia. Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta a este vehículo que está fuertemente armado. Ha roto la puerta, hay bastante uso de agentes químicos en este sector. Ustedes observan cómo ha quedado la puerta, está prácticamente destrozada. Este vehículo ha destrozado la puerta de Palacio Quemado. Ahí hay personas, ustedes observan que están tratando de abrir, entendemos que lo van a abrir nuevamente. Han abierto la puerta de Palacio Quemado. Este vehículo ha roto prácticamente. Ustedes han visto en imágenes en directo lo que ha ocurrido. Y nuevamente los militares ya toman prácticamente Palacio Quemado, las puertas, lo que hasta hace algunos minutos no podían porque habían policías, entendemos que en la parte de adentro impidiendo esto, pero ya los militares han ingresado con este vehículo oficial. No sabemos si hay heridos o personas que estaban en la parte de atrás. No primeiro momento, quando vi isso, eu falei, não se trata de um golpe. Estranhei, porque a gente sabe, essas imagens aqui, blindadas, etc., isso aqui não é, normalmente golpe não é assim. A gente aprendeu recentemente no Brasil e nos Estados Unidos que golpe normalmente tem que ter a figura de alguns tiozões com a bandeira do Brasil, no caso aí, no caso com a bandeira da Bolívia. Não vi nenhum tiozão com a bandeira do país. Não vi ninguém rezando terço. Não rezou terço, não é golpe de Estado. Não vi ninguém cantando o hino da Bolívia. Não vi, não tinha. Não vi vendedor ambulante. Então, não configura golpe de Estado. A gente percebeu isso na hora, que não era um golpe de Estado. Mas aí vieram as notícias em seguida, dizendo, não, era um golpe, mas o golpe não foi adiante. E aí eu estava conversando, procurei muita gente, inclusive uma amiga que trabalhou no governo do Evo Morales na Bolívia, e não estranhe, eu tenho amigos das mais diversas esferas. Quando eu digo que eu tenho bastante tolerância política, é disso que eu falo. E ela falou, olha, nem eu sei o que está acontecendo aqui. Está estranhíssimo isso. Essa história está estranhíssima. Então, para me ajudar a desvendar essa história, eu vou chamar o coronel da Reserva do Exército Brasileiro, meu querido amigo, companheiro de tantas jornadas e companheiro de igreja no domingo também, o coronel Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Pois é, né, Paulo? A gente, quando pensa que está tudo mais ou menos certo, que a gente pode colocar os olhares lá no Gilmar Palusa, você me sai com essa aí da Bolívia, né? Pô, a gente tava ontem à noite, eu tava já no modo relax, os caras me resolvem fazer um golpe fajuto, desfazer o golpe, o presidente da extrema-direita se posicionando contra o golpe. Fiquei muito confuso. Gerson, você é um cara que conhece muito de política da América Latina, meu guru, já teve em vários desses lugares, inclusive em missão, conhece, estuda a fundo. Eu queria que você me explicasse para o pessoal da audiência, primeiro, qual o cenário político na Bolívia? Vamos lá, então é importante a gente olhar para essas imagens que você colocou, trazendo primeiro algumas sinalizações, né? Que você fez obviamente, essa comparação jocosa com o nosso golpe do Brasil, né, lá em Brasília, mas você vê que essas imagens que você está mostrando, esse aí não é o Palácio Presidencial que está funcionando. Esse é o antigo. Então, essa encenação foi interessante, porque o presidente ele estava trabalhando no outro palácio, que fica um pouco distante. É bem próximo, mas não é aí. Bom, no entanto, foi feito toda essa
essa invasão e tal, polícia. E o mais estranho ainda é que eu fiz o contato com alguns amigos também de lá e eles me falaram o seguinte: Gerson, todas as tropas foram chamadas ali para o local, mas sem munição real. O pessoal estava com munição de controle de distúrbio, gás lacrimogêneo, ou seja, você faz um golpe de Estado com armamento não letal. Quer dizer, tá estranho. Depois, ainda mais esquisito ainda, é o fato de que o presidente, que estava em segurança no outro prédio lá, ele se desloca para ir para esse mesmo local para receber os golpistas, né? E aí fala, aí tem toda uma parte que você depois pode provocar. Mas vamos à sua solicitação do contexto. Eu fico muito confuso, Gerson, porque é uma história um pouco sugênis. Você tinha o Evo Morales, depois você teve toda aquela confusão nas eleições, com problemas com observadores internacionais, questão, não vou falar aqui a palavra mágica, mas uma eleição pouco transparente com a vitória da esquerda. Depois você teve uma prisão da presidente, e agora que está, inclusive, falando no Twitter que não apoia esse golpe. E, no entanto, eu estou vendo na Globo News que há uma articulação da extrema-direita global para derrubar a esquerda, etc. Eu fiquei confuso. Você pode explicar o cenário político da Bolívia para a gente? Porque eu sei que você conhece. Vamos lá. Então, primeira coisa a gente entender é o seguinte: hoje, quem governa a Bolívia é um representante, se a gente quisesse comparar, seria a Dilma Rousseff do Lula ou o Fernandes da Cristina Kirchner. Então, primeira coisa que a gente contextualizar... Então, Luiz Arce está para Evo Morales, assim como Dilma Rousseff estava para Lula, digamos assim. Perfeito, fica fácil até para a audiência entender. Então, ele era o ministro da Economia do próprio Evo Morales, ele era amigo pessoal do Evo Morales, e veja que o golpe que aconteceu na Bolívia, ele aconteceu, na verdade, quando o Evo Morales tentou o seu 4º mandato. Vamos lembrar que o Evo Morales ele foi eleito a primeira vez ali em 2006, ele muda a Constituição fazendo aquela receita que todo o Foro de São Paulo fez, né? Seja na Venezuela, seja na Nicarágua, até foi ventilado se fazer na Argentina. E cada país tentou fazer a mesma coisa. No Equador foi feito, no Peru... No próprio Brasil houve essa discussão de aumentar, acabar com o limite de mandato, né? Exato. Então, você vê que a ideia inicial era ele mudar a Constituição, ele conseguiu, e aí só que ele deu uma jogada interessante, aí a primeira semelhança com o Brasil que você pode resgatar, é que ele dominou a parte da justiça, o Supremo Tribunal Federal da Bolívia, vamos dizer assim, ele nomeou, ele colocou ali o pessoal do lado dele e eles autorizaram não somente a mudança da Constituição, como ele ter uma segunda reeleição que não era prevista no texto constitucional. Por quê? Porque ele argumentou que aquele primeiro mandato dele foi na Constituição antiga, então ele tinha direito a mais 2, então com isso ele fez 3. Só que quando ele estava terminando o terceiro, e viu que não tinha jeito, ele resolveu fazer um plebiscito para ver se eles autorizariam que mudasse a Constituição de novo e ele ficasse um 4º, 5º, 6º. Ele se inspirava muito, obviamente, no Fidel Castro, ele se inspirava muito no próprio Hugo Chávez, mas acaba que o Chávez fica doente, morre, o próprio Fidel Castro, que muitos pensavam que ele não morreria nunca, ele acaba morrendo, mas no caso do Evo Morales... ele queria se perpetuar, fez o plebiscito e aí teve o primeiro problema, porque ele perdeu o plebiscito. Então ele perde, e aí o que ele resolve fazer? Ele vai para a Suprema Corte, o STF, e mais ou menos como o Gilmar Mendes falou, né, que o Lula deve a descondenação e a reeleição dele ao Supremo Tribunal Federal, mais ou menos a mesma fórmula, o Evo Morales olhou para o Brasil e falou assim, eu vou aplicar essa aqui também. E aí o Supremo Tribunal Federal me saiu com uma sensacional lá, o boliviano. Ele disse que era um atentado aos direitos humanos não permitir que o Evo Morales concorresse a 4ª vez. Aí pegou mal, porque aquele mesmo tribunal que você foi em Washington apresentar suas denúncias, o pessoal foi lá e disse, olha, não dá. A OEA falou assim, olha, essa daí está difícil de engolir, dizer que é direito humano não deixar o pobrezinho concorrer a 4ª vez. E aí, as Forças Armadas, e é importante esse ponto, porque aí é que entram as Forças Armadas.
Eu estive com militares bolivianos lá no Haiti e eles me explicavam a situação do Evo Morales. Eles diziam o seguinte, coronel, mi coronel, né, como eles falam, a situação é a seguinte, a gente vai empurrando com a barriga até que o Evo Morales vai ter uma hora que ele vai ter que ir embora. Pô, já ouvi isso antes em alguma força armada da América Latina, não sei onde foi. Pois é, então o que eles fizeram? Eles foram aguentando, mas só que o Evo Morales resolveu dar essa de não sair e as Forças Armadas, na época, elas apoiaram o movimento popular dizendo, olha, 4º mandato não dá. Mesmo assim, o Evo Morales encarou a eleição, foi eleito, só que ele foi eleito e foi denunciado por toda a comunidade internacional e de lá para cá se instala um regime bem interessante. Por quê? Foi eleito supostamente, né, Gerson? Não, sim, supostamente eleito, porque havia uma série não só a questão de ser ilegal, porque ele não era reconhecido por 4º mandato, mas a Suprema Corte lá disse que ele tinha o direito humano de participar, mas também foi manipulado, houve toda uma questão de falcatruas ali. Bom, transparência eleitoral, vamos chamar essa palavra. Sem transparência, eu estou tentando achar o termo para não falar, mas, na verdade, houve... O pessoal entendeu aquilo que a gente não pode dizer. Isso, exato, mas houve. E o que acontece é o seguinte, olha só, a Yannis, que, aliás, eu quero te parabenizar, né, porque a filha da Yannis, ela tweetou ontem, né, e até eu vi você colocando lá no teu X, né, que até a Yannis consegue ter o X dela funcionando presa e você não consegue. Pois é, uma coisa impressionante, cara. Ela tá lá falando no X dela à vontade, presa por abolição do Estado de Direito, sei lá qual foi o crime que enquadraram ela, presa por um golpe, e tá lá com toda a ditadura da Bolívia, com todo o problema do Foro de São Paulo, eles não têm a coragem de fazer com a ex-presidente o que fazem comigo, que não sou sequer acusado de nada. E não somente ela, o Camacho também. Se você olhar o governador, exato, você vê que não só a ex-presidente, quanto o governador, que também está preso, ambos foram presos com o retorno do Evo Morales. Veja que, voltando ali naquele momento, a população se rebela, há um grande movimento, e o Evo Morales ele acaba fugindo para o México, depois ele vai para a Argentina, e o que aconteceu? Ninguém queria assumir a presidência, Paulo. Eles foram assim, bom, o que a Constituição diz? O vice eu não quero. Aí foi para o presidente do Senado, eu também não. Aí foi aquele negócio, sobrou para a Yannis, que era vice-presidente do Senado, acho que era uma coisa assim. Sobrou para ela e ela falou, olha, eu vou assumir, vamos fazer um governo interino e vamos convocar novas eleições. Então ela foi super democrática. E ela convocou novas eleições, e o que aconteceu? O Evo Morales, do exterior, atuando ali da Argentina, ele conseguiu aquilo que o Correia não conseguiu no Equador. Porque o Correia passou pelo mesmo processo, igualzinho no Equador, ele foi para a Bélgica, foi para a Europa, fugiu, e ele tentou retornar, perde a eleição, e depois, e o interessante também é que o Correia quase consegue voltar nessa última eleição, eles assassinam o principal candidato, por coincidência, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro ali, com aquele atentado, só que no caso do Equador funcionou, eles assassinaram o candidato presidencial há 2 semanas do primeiro turno. Que era um jornalista, né? Era jornalista também, era um cara muito ativo, mas ele era principal inimigo do Correia. E a candidata do Foro de São Paulo, e do tráfico de drogas, ele claro, era um cara ele muito opositor. O tráfico de drogas, e ele, inclusive, ele dizia que ela, a candidata do Correia, dizia que se ela fosse eleita, ela ia trazer o Correia de volta. Ou seja, ela ia conseguir chamá-lo para ser ministro, uma coisa assim. Bom, conclusão, no Equador não funcionou, o Noboa foi eleito e tal, mas na Bolívia, o que acabou acontecendo é que sim, o Arce foi eleito, ele era o preposto do Evo Morales, o Evo Morales volta aclamado lá pela população de esquerda, há um grande movimento de esquerda na Bolívia, e ele volta, só que aí acontece o problema que eu quero comparar com a Dilma para o pessoal entender. Imagina que a Dilma, ela está lá no primeiro mandato dela, tal, gostou de ser presidente, e aí ela chega e fala assim, olha, eu vou mobiliar o STF e vou fazer o seguinte, eu não vou deixar o Lula retornar, não. O Lula não pode ser inocentado, eu não quero concorrer com o Lula, não. Eu quero ficar eu mesma no poder. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Arce, porque o Arce ele mobiliou a Suprema Corte lá da Bolívia
eles negaram a possibilidade do Evo Morales se candidatar no ano que vem, porque ele diz que vai se candidatar, rachou o Partido Socialista lá da Bolívia, e o Arce hoje, em tese, ele é o arqui-inimigo do Evo Morales. Eu digo em tese, porque é muito difícil a gente conhecer esses bastidores, seria mais ou menos como se fosse uma briga entre o PT e o PCO, né? Porque de vez Digamos, seria... uma ala se a Dilma tivesse quisesse ficar no poder e o Lula quisesse voltar, uma briga interna dentro do PT, digamos assim. Exato. Só que na Bolívia, o que aconteceu? O pessoal meio que descondenou ali o Evo Morales, mas não permitiu que ele se reelegesse. Aliás, era isso que muita gente dizia que no Brasil, se a nossa Suprema Corte tivesse tido o mínimo, né, de coerência, eles poderiam até descondenar o Lula, mas jamais tê-lo tornado elegível, né, como aconteceu. Mas no caso do Evo Morales, ele está impedido de competir ou de participar da eleição do ano que vem pela corte que está mobiliada pelo Arce. Então, esse é o impasse que temos hoje. Agora, do que ponto interessante, de vista um impasse, então, interno da esquerda, uma tensão... E houve, inclusive, uma convocação de greve por parte do Evo Morales contra problemas com os caminhoneiros, se eu não me engano. Contra o Arce. Contra o Arce. Então, como se o Lula tivesse convocado uma greve de caminhoneiros contra a Dilma. Exatamente, a tua comparação está perfeita. Ou que, de alguma forma... no caso da Argentina não dá para comparar, porque a Cristina ficou de vice, né? Ela ficou ali segurando o Alberto Fernandes. Mas no caso do Lula, está perfeita a tua comparação. Então, o que aconteceu? A Bolívia hoje, Paulo, e é importante a gente abrir esse parênteses, porque você conhece a economia mais do que eu. Esse parênteses é fundamental para a gente entender que hoje a Bolívia está enfrentando a sua pior crise econômica em décadas. Para vocês terem uma ideia, há poucos anos atrás, a Bolívia tinha mais ou menos ali uns 15 bilhões de dólares como reserva cambial. Então, isso permitia a Bolívia vender, exportar, importar. Dizem que o período do Evo Morales não foi um período economicamente desastroso, né? Pelo contrário. Houve crescimento econômico. É que eu sempre não coloco só o crescimento econômico na conta, mas ele nunca adotou as reformas socialistas, estatizantes, dirigistas do Maduro ou do Chávez na Venezuela. Ele adotou um regime, pelo contrário, com mais presença do mercado, etc., e a economia cresceu. Ele foi jogando, mas só que o próprio Evo Morales, ao final, naquela fase em que ele começou a radicalizar ali no seu terceiro mandato, ele já começou a ter dificuldades na economia também. Mas o fato é que o Arce ainda foi eleito dizendo que ele era o ministro da economia do Evo Morales e que ele ia manter a mesma política. Mas o fato é que hoje, para você ter uma ideia, a Bolívia não tem gasolina e diesel. Eles importam quase 70% do diesel e mais da metade da gasolina, 50 e poucos % da gasolina. E mesmo com aquelas refinarias que o Lula deu de presente lá para o Evo Morales, mesmo assim, a Bolívia ela depende da importação, só que hoje, só para a gente dimensionar, ela sai de mais ou menos 15 bilhões de dólares de reserva cambial e hoje está batendo ali entre 1 e 2, ou seja, não tem dinheiro suficiente sequer para você rodar nas transações de exportação e importação. E aí o que começou a acontecer? Não só falta combustível, como falta uma série de itens que são insumos necessários até porque são importados, mas também tem o aspecto do próprio povo não poder usar o dólar. Então, o que aconteceu? O dólar foi congelado, o pessoal que tinha títulos, inclusive bolivianos, ali para 2028, tal, começaram a despencar, e tudo isso foi acontecendo e ninguém falava nada, porque a Bolívia é um país tão pequeno, no meio do continente, não tem saída para o mar. Aliás, mais uma questão jocosa, né? Foi preso junto ali o comandante do Exército e o comandante da Marinha. Então, a Marinha, o meme, obviamente, correu solto, né, nas redes sociais, que a Bolívia, junto com o Paraguai, são os únicos 2 países, né, que nós temos na América do Sul que não tem saída para o mar. Mas aí, fechado esse pequeno parênteses jocoso, o que aconteceu foi que a Bolívia hoje ela tem um presidente com 20 e poucos % só de apoio popular, com seu arqui-inimigo, que divide o Partido Socialista, conspirando contra ele, mobilizando, inclusive, os sindicatos dos cocaleiros
e não podemos esquecer que o Evo Morales foi o primeiro presidente indígena, né, da Bolívia. Ele tem um apelo, uma ligação, né, muito grande com o movimento indígena, né, na Bolívia, que tem nada a ver com o movimento indígena de outros países, porque o indígena na Bolívia ele é aculturado, ele de fato está inserido na sociedade, e ele faz esse movimento para mobilizar o país em greves e bloqueando estradas contra o Arce. Então, é nesse contexto que acontece esse pseudo-golpe. Então, você tem um país em crise econômica, com uma divisão dentro da esquerda, um presidente altamente impopular e uma força armada que está deixando a coisa correr para ver onde é que vai dar. Aí, aconteceu isso dessas imagens que nós vimos ontem. Imediatamente, a gente espera que fala assim, bom, se o golpe é da extrema-direita, a gente vai ter um posicionamento das pessoas da extrema-direita em favor, ou, né, eles prometeram que iam restaurar a democracia, que iam soltar as pessoas e tudo mais, e no final das contas a gente teve uma posição completamente diferente, como a gente falou, da ex-presidente, dizendo, olha, tá aqui a notícia, a manifestação dela, ela diz que era contra, repúdio total a mobilização de militares na Praça Murilo com o objetivo de destruir a ordem constitucional. O MAS, Movimento ao Socialismo, partido governista, com Arce e Ivo, ela coloca os dois no mesmo saco, deve ser retirado por meio do voto em 2025. Os bolivianos defenderemos a democracia. Eu fico sempre curioso, porque pô, se a história é que roubaram a eleição na Bolívia, ela acredita que vai resolver a questão através do voto, bom, tudo bem, cada um acredita no que quiser. Mas o fato é que ela se manifesta contra. Daí vem a questão do general o Zuniga, que dá a seguinte declaração. Crítica esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Então, essa semana vai ser crítica, é necessário algo para levantar a minha popularidade. No hay necesidad, yo me encuentro tranquilo. No, usted va conmigo, usted va conmigo. Por eso venimos. Termine, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Então me perguntou, trazemos os blindados? Acá. Para cá? El lunes, na segunda, domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascaveles e 6 urutus. Brasileiros. Não, inclusive brasileiros, né? Cascavéis e urutus são vocês do Essa exército. é a geração mais antiga, foi a geração que eu recebi lá na década de 80 e que já foram, inclusive, doados até para a Bolívia, foi nem vendidos, foi doado. Pô, coitados bolivianos, vocês estão aceitando as nossas doações da década de 80, a situação tá feia lá. Más 14 Z del regimiento de Achacacho. ¿Ya? Achacacho. Entonces, no. Mas ele faz a declaração, vou botar aqui desde o início essa parte aqui. O presidente me dijo, o presidente me disse, a situação está muito rodida, que meu espanhol não é muito bom, mas eu entendi que a situação está muito fodida. Foi isso que eu entendi. É mais ou menos isso mesmo. Mas você vê que essa imagem que já rodou o mundo todo, ela tem muito a ver com as explicações. Você veja que nós tivemos no Instituto Interamericano, né, que nós dois frequentamos aqui em Miami, né, e eu vi justamente a declaração do presidente do Instituto, que foi ministro da Defesa da Bolívia. Então é alguém que conhece muito a situação da Bolívia. E ele estava justamente falando logo no início, ele dizendo, olha, isso tudo é um teatro, porque a ditadura na Bolívia, ela é uma ditadura, e ele faz questão de lembrar disso, que pouca gente fala da ditadura da Bolívia. Muito se fala da ditadura da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba, e pouca gente fala que, na verdade, desde que o Evo Morales retornou, ele prendeu a ex-presidente, que foi uma pessoa super democrática e honesta, porque, inclusive, poderia ter feito alguma armação para ficar no poder e não fez. Ele manda prender o governador do principal estado do país, o mais rico, que é, inclusive, o que faz fronteira com o Brasil, porque era um opositor político. E hoje tem um monte de presos políticos na Bolívia. Estudantes, então, jornalistas, né? Tem bastante jornalistas, militares, inclusive, também. Quem se levantou contra o retorno do Evo Morales, o pessoal foi preso. Agora,
esse momento que a gente está vivendo ali, há a grande possibilidade que isso que ele falou seja verdade. Ou seja, que o presidente o chamou no domingo, não podemos esquecer que ele era o comandante do exército desse presidente de esquerda. Nenhum general das últimas décadas chegou aos altos comandos se não tivesse alinhado com esse grupo aí de socialistas ali. Não tem como chegar, né? É muito difícil você arrumar alguém, inclusive na Bolívia. É até uma curiosidade. Ele é o general Frajola, né? Ele é o Tomás do Não, estou fazendo só analogia aqui. Mas você veja que nem essa sua analogia nem dá para a gente seguir muito bem. Por quê? Porque na Bolívia, o que eles fizeram? Esse general agora, por exemplo, ele é um dos últimos de turma. Eles lá chegaram ao ponto de promover os piores de cada turma. Eles foram tirando quem tinha ali um olhar assim um pouco mais inteligente. Ele, não, vamos pegar o pessoal mais facilmente. É como se ele fosse assim, o piloto do avião do Lula que fosse promovido, é isso, não? E agora você chegou numa comparação boa. Agora você foi no ponto. Entendi. Então, mais ou menos isso que aconteceu na Bolívia. Houve um desgaste muito grande. E esse comandante, veja bem, ele diz, não sei se é verdade, mas é crível, inclusive porque todos os analistas bolivianos que eu li, todo mundo diz que essa história dele tem grande chance de ser, se não totalmente, mas parcialmente verdade. Ele diz que no domingo o Arce chegou para ele e falou assim, olha, a situação está preta, nós estamos aí com o país parado, não tem combustível, as pessoas foram para os bancos sacar dólar, não tem, nós estamos com a população já começando a se levantar e o Evo Morales começou a movimentar o povo para me derrubar. Como é que a gente faz? E aí ele combinou, falou assim, olha, melhor coisa numa hora como essa é a gente abrir a cartilha. Aí abriu a cartilha, estava escrito lá, olha, você faz uma simulação de um golpe, aí você consegue se defender e você chama a população para defender a democracia, vai ter o apoio internacional, vários líderes se levantando contra, e a minha popularidade melhora um pouco e eu consigo ali, pelo menos, aguentar mais um pouco a esse período. Então, o informe que eu recebi, inclusive de um dos assessores de política internacional do Donald Trump, me mandou que o general Zuniga é, inclusive, conhecido pela DEA, que é a Agência Federal de Combate às Drogas nos Estados Unidos, né, Drug Enforcement Agency, por ser um narcogeneral, que ele faz a supervisão dos voos de cocaína para a Venezuela. Também é conhecido como, estou lendo aqui o que me mandaram, também é oferecido como um oficial corrupto desde os dias dele como coronel, encarregado de um regimento de infantaria, onde cumpriu 6 dias de prisão por peculato. Há rumores, eu estou lendo aqui o informe que eu recebi, volto a dizer, de uns assessores de política internacional do Donald Trump, há rumores de que Zuniga é parente da esposa do presidente Arce, adicionando mais especulação a que tudo isso foi um show. Olha como você está correto. Aqui, o meu palpite, diz aqui essa pessoa, é que ele foi pago para executar esse autogolpe e esperava que isso pudesse lhe garantir asilo em outro país e não deu certo. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.